Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, na aula de hoje nós iremos abordar o conceito de proteção de dados. Então nós teremos a continuação sobre o foco segurança da informação, na qual a gente falou os princípios, falamos sobre os mecanismos de proteção, falamos também sobre as ameaças e hoje nós vamos falar sobre soluções que permitem que as informações elas possam ter confidencialidade, elas podem ter integridade, elas podem ter autenticidade. Mas, professor, quem que pode ocasionar isso? Três coisas, tá? Você pode ter o certificado digital, você pode ter também a assinatura digital e você também pode ter a função de hash. Então, nós iremos abordar essas três soluções e depois nós iremos abordar também técnicas de proteção para a navegação, para você se manter seguro. Então, sem mais delongas, vamos cobrar primeiramente, na verdade, vamos verificar o que as bancas cobram. Primeiro termo, criptografia, tá? Termo criptografia costuma se cair muito, principalmente em carreiras de tribunais, em carreiras policiais, tá? Que ele foca muito a parte de você trabalhar com a informação. E aí eu quero que vocês foquem em algumas coisinhas básicas. Cripto, tá? Ele vem da origem grega, que significa escondido. Grafia nada mais é que escrita. Então, você lendo, você interpretando a palavra, já te dá uma indução, já te dá um norte do que a questão está cobrando. Então, toda vez que falar para vocês, gente, que é criptografia, é você pegar uma palavra e escondê-la. Mas qual que é o objetivo? Transformar um texto normal, um texto que eu, professor João Kleber, você, aluno, professor Luiz, o pessoal da LAC consiga entender, em algo que seja ilegível, para que uma pessoa fora desse conceito da LAC não possa compreender. E aí, qual que é o recurso que eu estou conseguindo atender? Logicamente, que é a confidencialidade. Por que eu tenho a confidencialidade? Somente pessoas autorizadas terão acesso. Elas conseguem visualizar que há uma comunicação, só que não conseguem ver o conteúdo da informação. Então, logicamente, que a confidencialidade ela está sendo garantida. Mas isso seria uma forma, digamos assim, formal de apresentar o conceito. Na questão, ele vai te cobrar isso aqui, ó. Texto normal ou texto puro, que é o texto que nós conhecemos, para um texto cifrado, traduzindo, um texto criptografado. Então, a criptografia é uma solução que permite embaralhar as informações. E é uma coisa importante que você precisa saber. Ela não vai aumentar a informação e nem vai diminuir. Ela simplesmente vai embaralhar. Por exemplo, eu vou fazer um texto aqui, deixa eu abrir um slide aqui para a gente. Opa. Cadê? Aqui. Vou abrir um slide aqui em branco para nós, para entender isso aqui, de forma mais prática, tá? A criptografia, eu vou ter aqui o nome Ana. Vamos supor que eu estou falando para vocês que Ana foi a primeira colocada no concurso da Polícia Federal. E essa informação, por enquanto, ela tem que ser confidencial. Não pode ser ainda compartilhada com alguns órgãos ou com o público em geral. Então, o que acontece? Eu mando essa mensagem criptografada. E para essa mensagem ser criptografada, eu preciso de um algoritmo, que vai ser um sistema que vai criptografar. E uma vez que esse sistema vai fazer a criptografia, Ana pode ser mudada, por exemplo, para essa nomenclatura, 171. E aí o usuário lá na ponta, ou quem
por exemplo, como ele é uma informação que vai tratar a parte de confidencialidade, a pessoa pode ter acesso que existe uma comunicação, só que ele não consegue entender o conteúdo, porque ele nunca que ele vai imaginar que 171 refere-se a Ana. E isso foi uma criptografia bem básica. Por quê? Eu só simplesmente substituí a letra A para o número 1 e a letra N para o número 7. Então, percebam, Ana tem 3 caracteres, 171 tem 3 caracteres. E esses dois tipos de informações são os mesmos conteúdos. Então, isso que é criptografia. Agora, como eu enviei um texto criptografado, o receptor, lá do outro lado, ele tem que fazer o processo inverso. Então, se aqui eu criptografei, ele também precisa ter um algoritmo, que é um sistema, que vai permitir fazer o processo inverso. Então, ele vai permitir descriptografar. E aí ele vai transformar esse texto, que é ilegível, para um texto puro, para um texto simples, que no caso seria, vou colocar aqui em vermelho, Ana. Então, a criptografia é isso. É você embaralhar as informações para que as pessoas não tenham acesso do que você está falando. A pessoa pode até perceber que você está estabelecendo uma comunicação, só que não vai conseguir o acesso. Quer um exemplo clássico disso? O WhatsApp. Por exemplo, quando você envia uma mensagem para um contato em si, o provedor de serviço, o WhatsApp, até, por exemplo, as empresas de provedoras de acesso à internet, conseguem visualizar que você manteve uma conversa. Só que ele não consegue visualizar qual foi o teor dessa conversa. Por quê? Porque as mensagens do aplicativo WhatsApp são todas criptografadas, são todas embaralhadas. Então, a pessoa consegue visualizar que o professor João Kleber está comunicando com o aluno, só que não consegue ver o teor da informação. Isso é importante? Oxe, é muito importante, certo? Então, preste atenção que isso cai em concurso público, tá bom? Bom, você entendeu agora como que funciona a criptografia, que nada mais é do que embaralhar a informação para que ela se transforme em algo ilegível, né? Então, gente, nós entendemos como que funciona a criptografia, que nada mais é que o embaralhamento das informações para garantir que as pessoas não autorizadas possuam acesso. Tanto é que, para massificar seu conhecimento, é só você lembrar do aplicativo WhatsApp. O que o aplicativo WhatsApp faz? Ele pega a informação, quando você envia para o seu contato, ele criptografa, na qual os provedores de acesso à internet, até a própria empresa WhatsApp, conseguem visualizar que você está comunicando com um determinado contato, só que não conseguem ver o teor da informação que está por trás ali daquelas mensagens. Então, isso é criptografia. Agora, existem duas técnicas, e para você entender essas técnicas, você precisa relembrar alguns conceitos que eu passei anteriormente. Quando você faz a criptografia, você pega um texto claro, né, e transforma em um texto escuro. Só que para essa informação chegar aqui, eu preciso de um algoritmo. E esse algoritmo nada mais é do que um sistema de chaves. Chaves nada mais que uma identificação. Por exemplo, para você abrir a porta da sua casa, você precisa ter uma chave. Para você abrir a porta do seu serviço, você precisa de uma chave também. Então, toda vez que você criptografa, você precisa de uma chave. E aí é interessante entender que nas duas técnicas que eu estou apresentando agora, tanto simétrica quanto assimétrica, eu preciso de chaves. E chaves nada mais é do que a identificação para você criar a criptografia. Agora, qual é a diferença crucial entre as duas, professor João Kleber? Simples. A criptografia simétrica, ela precisa somente de uma chave. Então, olha só, independente se você utilize simétrica e assimétrica, as duas vão precisar de chaves. Só que na simétrica, eu preciso somente de uma. E aí você pode estar perguntando, mas por quê? Porque é o seguinte, eu criptografei a informação, então eu preciso da chave. Essa chave vai criptografar e essa mesma chave vai
descriptografar. Então, imagine que eu mande para você um e-mail criptografado. Pegando o exemplo da Ana, por exemplo. A Ana foi a primeira posição do concurso da Polícia Federal, uma situação hipotética, tá bom? E aí eu vou mandar para você essa informação. Só que essa informação não pode ser visualizada nem interceptada por ninguém. Então, o que eu faço? Eu pego essa mensagem, criptografo. A partir do momento que eu faço a criptografia, eu insiro essa chave, que é como se fosse uma senha, para você entender de forma melhor. Só que para você conseguir responder, na verdade, para responder, você precisa ter acesso à mensagem, você precisa dessa chave. E essa chave, eu tenho que compartilhar ela com você. E como que eu compartilho essa chave? Simples, você pode mandar via Skype, você pode mandar via um aplicativo WhatsApp também, você pode fazer uma ligação, enfim. Você pode ir pessoalmente, mandar um papel, uma carta, enfim. Isso seria a forma de você compartilhar. Bom, só que aí o que eu quero que vocês notem? Este processo, ele não é tão seguro. Porque você concorda comigo, aluno, que se eu estou criptografando um texto é porque essa informação é sigilosa. E, logicamente, que ela é sigilosa, pode existir pessoas que estão tentando ter acesso. E se pessoas estão tentando ter acesso, você concorda comigo que eu posso estar grampeado, eu posso estar sendo monitorado. Então, a probabilidade, por exemplo, de todas as minhas atividades estão sendo monitoradas por uma outra pessoa é gigantesca. E aí eu compartilho via e-mail. O cara pode, por exemplo, ter acesso ao meu e-mail ou, por exemplo, pode me interceptar, enfim, várias atividades. Então, a criptografia simétrica, ela tem a parte que você consegue esconder o texto, mas o maior problema não é a criptografia em si, é a forma como você vai compartilhar a chave, como que você vai compartilhar a senha da criptografia, porque somente com a chave eu consigo fazer o processo inverso. Então, somente com a chave eu consigo descriptografar, transformar esse texto que está agora ilegível em texto legível. E aí uma coisa importante, tá? Apesar de não ser seguro, ela é mais rápida que se comparada à chave, a técnica assimétrica, né, que nós iremos abordar lá na frente. Então, primeira característica que você precisa saber. A criptografia simétrica, eu só tenho somente uma chave, que é utilizado tanto para criptografar quanto para descriptografar. E aí o que acontece? Qual que é o foco que você precisa ter na hora da questão? O problema é a segurança. Mas a segurança por quê? Criptografia não vai deixar escondido? Vai. Só que toda vez que eu criptografo ou descriptografo, eu preciso da chave. E eu preciso compartilhar. Então, a forma como você vai compartilhar essa chave que é o problema. Tudo bem? E aí a gente vai fazer uma comparação agora com a assimétrica, que aí vai abrir mais a tua mente ainda. A chave assimétrica, eu preciso de duas chaves. E aí é a grande diferença, tá? Eu preciso de duas chaves. Uma fica para o emissor e o outro fica para o receptor. Tá? Então, agora a coisa muda de figura, porque eu não tenho uma chave que precisa ser compartilhada. Eu tenho duas chaves, tá bom? E nós vamos ver depois que nós possuímos órgãos que são responsáveis por emitir isso, tá? Mas o foco que você precisa ter agora é que com a assimétrica, tá, eu tenho duas chaves. E aí o que acontece? O processo de compartilhar a chave não existe mais. Então, por exemplo, se eu estou mandando uma mensagem para vocês e eu estou utilizando a técnica assimétrica, eu tenho uma chave como emissor e vocês têm uma chave como receptor. Eu vou criptografar utilizando a minha chave como emissora, vai se transformar um texto cifrado, tá? Este texto cifrado vai ser encaminhado para você. E você, como possui a chave,
você vai ter acesso ao seu conteúdo. E aí tem duas coisas que são importantes. Ele é mais seguro. Porém, ele é menos rápido. Professor, por que é menos rápido? Porque quando você trabalha com chave assimétrica, os opostos que vão abrir a informação. Então, o que acontece? O algoritmo em si, ele vai ter que fazer as combinações possíveis para ver se a chave do emissor é igual à chave do receptor. Tudo bem? Então, esse é o conceito básico. Agora, a gente vai aprofundar como que a banca vai cobrar para você. Quando você faz uma criptografia, e essa criptografia é assimétrica, você tem dois tipos de chaves. As chaves são chamadas de pública e as chaves são chamadas de privada. A própria nomenclatura nós já estamos habituados, né? Pública, o que seria uma chave pública? Todo mundo tem acesso. Chave privada, somente a pessoa autorizada. Tudo bem? E aí o que acontece? Quando você faz uma criptografia assimétrica, obrigatoriamente você tem que colocar o emissor com a chave pública. E o que acontece? A chave pública você pode encontrar em qualquer lugar da internet, tá, gente? Então, por exemplo, eu quero mandar um arquivo, uma mensagem em FI para o professor João Kleber. Então, eu vou lá, procuro nos órgãos competentes a chave pública do professor João Kleber. Uma vez que você manda a mensagem para mim, os opostos se atraem. Então, se eu criptografei com a chave pública, e eu sou o emissor, somente o oposto vai conseguir ter acesso a essa informação. E, logicamente, se eu criptografei com a chave pública, somente a chave privada. E quem tem acesso à chave privada? Somente o professor João Kleber. E aí, isso é o X da questão. Porque, por exemplo, já caiu em concurso que ele perguntou o seguinte: é possível criptografar, tá, utilizando a técnica assimétrica com a chave privada, o emissor? Sim. Só que tem um porém. Se eu coloquei aqui no emissor a chave privada, o que acontece? Para abrir essa mensagem, é só minha chave oposta. E quem é a minha chave oposta? A chave pública. E o que a chave pública é? Toda e qualquer pessoa, cidadão, tem acesso. Então, você fez um processo gigantesco para esconder a informação e simplesmente você inverteu o processo de transformação. Logicamente, o que vai acontecer? A sua informação vai estar disponível para toda e qualquer pessoa que solicitar acesso. Então, é importante você entender que a assimétrica são duas chaves, pública e privada. Qual é a diferença? A chave pública, todo mundo tem acesso, a chave privada, somente pessoas autorizadas. Lembrando que lá na técnica anterior, simétrica, você só vai utilizar a chave privada. Tá? Só que tem um porém que você vai ter que compartilhar para uma forma de comunicação que você achar mais conveniente. Aqui eu não preciso compartilhar. Simplesmente eu tenho que entender que a assimétrica, os opostos se atraem. Se eu criptografei com chave pública, somente a chave privada vai ter acesso. Posso fazer o inverso? Pode. Mas aí, se você faz o inverso, não adiantou nada você utilizar a criptografia, porque a sua informação ela vai estar disponível para qualquer pessoa que compreenda sobre o assunto de chaves da técnica assimétrica. Logicamente, vai estar disponível os seus dados e aí você perde o requisito de confidencialidade. Então, percebam, o que eu preciso saber na hora da prova, professor? Vamos fazer aqui um comparativo. Quando eu falo de criptografia, eu tenho duas técnicas que eu preciso compreender. Eu tenho a simétrica e eu tenho a assimétrica. A simétrica possui somente uma chave, e essa chave é chamada de
privada. Entretanto, a assimétrica possuem duas chaves. Chaves essas que são chamadas de privada, assim como assimétrica e pública. Características. Quando você utiliza a parte simétrica, você precisa compartilhar a chave. Esse compartilhar seria a comunicação, que é independente do sistema que você utilize. Pode ser Skype, e-mail, telefone, papel, enfim, você vai ter que passar de alguma maneira essa chave. Já na assimétrica, não compartilha. Lembre-se, tem que colocar entre aspas aqui, os opostos se atraem. Por quê? Uma chave vai abrir a outra chave. E aí, outra característica importante, aqui é menos seguro, justamente por fato de compartilhar, porém, é mais rápido. Entretanto, aqui é mais seguro, porém, menos rápido. Qual que é o melhor, professor João Kleber? Logicamente que é a assimétrica. Tanto é, para quem não sabe, a criptografia utilizada tanto em certificados digitais, tanto também na parte do WhatsApp, é criptografia assimétrica. Porque você imagine só, você manda uma mensagem para o contato, né? Vamos pegar que você manda para um amigo, para uma amiga, para um namorado, para o crush. E aí o que acontece? Ó, acabei de mandar uma foto para você. Aí você tem que ligar para ele, ó, essa aqui é a chave e a senha para você abrir a mensagem. Você faz isso? Não. Você envia a mensagem e, logicamente, ele já recebe já. Então, você consegue colocar na prática a informática e você consegue gabaritar na hora da prova. Então, o WhatsApp ele utiliza a criptografia assimétrica, porque você tem a chave pública e manda para uma chave privada, na qual somente a pessoa autorizada vai ter acesso àquelas informações. Ah, eu posso fazer o contrário? Pode, mas aí você quebra o princípio da confidencialidade. E, gente, isso despenca, tá? Quando se trata na parte de proteção de dados e coloca no tocante de segurança da informação. Principalmente FCC e CESP costumam cobrar demais esses assuntos, tá bom? Bom, já falamos sobre a dica aqui, né? E aqui, porque às vezes uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? Esse material já está no nosso portal, tá, gente? E aí eu mostrei para vocês que é possível, sim, né, fazer uma criptografia com a chave privada. Por exemplo, estou mandando uma mensagem para a Alice, ó, eu criptografei com a chave privada da Alice. Então, logicamente, quem vai conseguir ter acesso às informações da Alice? Todo mundo, porque para fazer a descriptografia é com a chave pública, e a chave pública está disponível para todos. Então, esse processo de criptografia foi um fracasso. Tudo bem? Então, sempre o emissor tem que criptografar com a chave pública. Lembre-se disso. Tudo bem? Bom, o próximo mecanismo de proteção de dados que nós iremos abordar é a função hash, tá? Ou pode ser função, na verdade vem de hash, vem de resumo também, tá, gente? O que acontece? Como que funciona isso? Eu estou mandando uma mensagem para você, tá? E aí o que acontece? Eu quero, digamos assim, esconder essa informação para que pessoas não tenham acesso. Então o que eu faço? Primeiro, eu vou criptografar utilizando a chave privada, tá? Uma vez que eu fiz a criptografia utilizando a chave privada, eu vou fazer um resumo, tá,
da informação. Então, imagine só o seguinte, o cara mandou um texto para mim, o texto tinha 1000 caracteres. Então, aí ele vai resumir, ele utilizando a função hash, vai ficar 100 caracteres, e na hora que eu receber essa mensagem, eu tenho que fazer o mesmo processo. Eu tenho que visualizar através da função hash e fazer o processo inverso. Então, quando eu tiro o resumo e coloco ele digamos assim, de forma completa, ele tem que dar os 1000 caracteres. Se ele não dá os 1000 caracteres, opa, já sei que foi quebrado o princípio da integridade, porque teve manipulação da informação. Então, percebam, a função hash garante, né, a parte meio que da integridade. Por que vai garantir meio que a integridade? Porque se o resumo que eu enviei foi de 1000 caracteres, e aí chegou menos que 1000 caracteres, teve alguma manipulação, tá bom? E a função hash utiliza a chave privada, tá? E o que é a chave privada? É uma identificação, que aí nós já aprendemos que vai ter que ser compartilhado também, tudo bem? Então lembre, falou de função hash, lembre-se de resumo. Esse resumo, para ficar mais fácil, todo mundo já trabalhou, por exemplo, com arquivos compactados, também chamados de arquivos zipados, né? Por exemplo, você vai enviar um e-mail, o arquivo é muito grande, a extensão dele é muito grande. O que você faz? Você não compacta o arquivo? Beleza. Uma vez que você enviou, o destinatário vai receber esse e-mail e vai descompactar o arquivo para visualizar a informação. Então, se você lembrar, por exemplo, da função hash e aplicar ao conceito de arquivos zipados, pode te facilitar na hora da prova. Por quê? Bom, compactar é diminuir, depois eu tenho que descompactar. Se o tamanho é igual, função hash está cobrando na questão. E aí você tirou 10 e aí está tudo jóia, né? Como os cantores lá do Rio, o amigo Sidney fala, tranquilo e favorável. Beleza, gente? Então, lembre-se disso, tá? Bom, falei para vocês aqui, né? Expliquei na prática que ele vai fazer o mapeamento dos resumos, vai colocar um tamanho menor e vai gerar uma função. Quando ele chegar lá, ele vai fazer o processo inverso. Bom, agora nós iremos abordar outro tocante muito importante quando se trata de proteção de dados, a assinatura digital. Agora, na verdade, se você compreendeu bem sobre criptografia, se você compreendeu bem sobre função de hash, você vai entender melhor ainda a assinatura digital. Porque a assinatura digital nada mais é do que a junção dessas duas soluções numa só. Então, o que é a assinatura digital, professor? A assinatura digital é um método que permite comprovar a autenticidade e integridade de uma informação. Ah, mas como assim? A autenticidade não é via criptografia? Sim, porque a gente vai criptografar a informação lá. Função hash não vai garantir a integridade? Se o resumo for diferente, a gente sabe que teve alteração. Então, a assinatura digital, ela é a junção de duas técnicas que nós acabamos de citar, que é criptografia assimétrica e a função hash. Lembrando que criptografia assimétrica, eu criptografo utilizando a chave pública, e aí, logicamente, que somente a pessoa com a chave privada vai ter acesso. E a função hash, o que vai acontecer? Vai criar um resumo. Se o resumo enviado for diferente do resumo recebido, logicamente, identifica-se que houve um processo de alteração e quebra, do princípio, tá? Da integridade dos dados. Então, tá vendo que como a parte de segurança da informação é uma cadeia. Então, se você não compreendeu bem a parte de criptografia e você não entendeu bem a parte de resumo da função hash, é interessante que você volte, porque um vai complementando o outro. E eu sei, não vou ser hipócrita e falar que é muito fácil trabalhar com proteção de dados. Não, gente. Mas nós temos que estar preparados. Se as bancas te dão um limão, você faça uma limonada dela. Então, a ideia é, você está vendo na aula, você pode voltar 1, 2, 3 vezes, não precisa correr, tá bom? Então, a ideia principal é aprender. E se você utilizar as técnicas que eu passei para vocês, lembrar do WhatsApp, lembrar de como é que forma a parte de criptografia, vai te facilitar e muito na hora da prova, tá bom? Bom, vamos agora falar sobre serviços que protegem a navegação,
Então, a gente viu sobre a parte dos dados em si, né? A gente entendeu como é que os dados podem estar seguros. Agora a gente vai entender, gente, como que funciona a proteção, tá? A proteção, o primeiro tópico que nós iremos abordar é o certificado digital. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas, pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$ 200, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$ 200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, ao personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado, beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.